sede do que precisamos como espíritas. Acho que interessante, né? Então vamos aproveitar, quem quiser, ele trouxe 6, tem só 5, porque um já é meu, e aí a gente aproveita, dá essa força para o amigo e também, né, se enriquece aí com, certamente, temas bastante interessantes para todos nós. Então, eu vou pedir... Joana, pode fazer a leitura, por favor? Agora ela está esperta. Eu trouxe até o óculos. Eu não sei. Eu fui da última vez, eu não estava aqui semana passada. Não fiz olhos no campo social. O outro. Esse aqui, então. Boa noite a todos. Está chovendo, melhor. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à parte espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. É isso aí. Não tem jeito. Esse passaporte já está carimbado. A gente não sabe a data, não sabe a hora, mas ele já está carimbado. Essa passagem já está comprada. Pode ser que ela não esteja com a data marcada ainda, né? Na plataforma de embarque estamos todos nós. Só que o nosso trem ainda não passou. É isso aí. Na plataforma está todo já mundo. Já está todo mundo. Então vamos aproveitar esse momento para a gente fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a nossa querida Maria Angélica, a Tiago, que possam nos colocar atentos, abertos às reflexões que o Marcelo vai nos trazer, que o Marcelo seja envolvido por esses bondosos amigos espirituais de nossa casa, do seu mentor, e que estejamos aqui, encarnados e desencarnados, vibrando na mesma sintonia da fraternidade, da solidariedade e do bem comum. E assim, iniciamos a reunião dessa noite. Graças a Deus. Marcelo, eu vou te pedir para usar o microfone, sabe? Tá. Porque, por causa da chuva. Tá. Porque ela fica batendo aqui Tá. no telheiro. Uhum. Pode. Sem problema. Está todo mundo me ouvindo bem? Então tá. Boa noite a todos. Não sei se todos aqui me conhecem. Meu nome é Marcelo Teixeira. Marcelo Alves Teixeira, na verdade. Mas eu uso Marcelo Teixeira, que é mais curtinho, né? Melhor. É o nome artístico, vamos assim dizer. Pois é. Faço parte da UNEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, embora atualmente eu esteja um pouco afastado. Sou palestrante, evangelizei mocidade durante muitos anos. Já cuidei da divulgação espírita aqui da região. Mexo muito com teatro espírita e escrevo. Já publiquei 5 livros, são livros de crônicas. O primeiro deles saiu em 2014, Inquietações do Espírita. No ano seguinte eu publiquei O Espiritismo é Pop. Depois saiu Provocações Doutrinárias. E eu tinha muita vontade de organizar livros, aqueles livros em que vários autores escrevem, cada um encarregado de um capítulo distinto. Eu gosto muito da música Comida, dos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, enfim. Aí, em determinado momento, eu entrei em contato com vários amigos que são escritores espíritas e perguntei, vem cá, você como espírita, você tem fome de quê?
e como a doutrina espírita pode ajudar a saciar essa fome. Me inspirei não só na música Comida, como também nas bem-aventuranças. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Aí saiu pela editora M um livro muito legal chamado Fome de Quê? Nele, 25 autores explanam sobre fome de Jesus, fome de alegria, fome de saúde, fome de gentileza, fome de justiça. Ficou muito legal. Eu reuni nomes como César Said, Lúcia Moisés, Luiz Sérgio de Lima Gomes, Aloysio Silva. Ficou bem legal. Só que sobraram assuntos. Eu já estou aqui fuçando. Vou fazer um segundo volume. Isso aí. Eu ia botar sede de quê? Mas como sede parece sede, né? É uma palavra que é homônima, né? Eu mudei para termos sede. Aí a editora botou esse subtítulo, do que precisamos como espíritas. Ele segue a mesma toada do Fome de Quê? São diferentes autores expondo sobre temas como sede de democracia, sede de consciência, sede de igualdade, sede de tomada de consciência. Ficou bem legal. Bem bacana. São, acho que são 23 artigos. Autores como Dora Encontre, como Marcos Fragali, Marcos Vinícius Loures, eu não vou lembrar de todos aqui, Maurício Zanolini, Sandra Coronato, aqui de Petrópolis, Felipe Celinho, aqui de Petrópolis também, Lígia Barbieri. Ficou bastante interessante. Falcone, tá? André Marinho. André Marinho, André Andrade Pereira. Ficou muito bacana, tá? Eu sou suspeito para falar. E ano que vem, se tudo correr bem, nós teremos um livro chamado Sem Açúcar e com Kardec. Baseado na música do Chico, com açúcar e café. E porque eu escrevo para muitos veículos de imprensa espírita. Sai artigo meu na Revista Internacional de Espiritismo, no blog da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, no Jornal Espírita O Consolador, lá do Paraná. Então, me pediram para reunir esses artigos todos e publicar um livro. Eu falei, gente, vai dar um livrão. Né? Tem certeza mesmo? Olha, você pode ir até 250 páginas em Word, mas mesmo assim é grande, né? Aí deu 62 artigos, 231 páginas em Word. Eu enviei na semana passada para a editora, agora a editora vai analisar e vamos ver se ano que vem a gente tem aí Sem Açúcar e com Kardec. Mas hoje eu vou falar sobre esse tema aqui, provar, espiar, ser feliz, que tem a ver com um artigo que, se Deus quiser, estará no Sem Açúcar e com Kardec. Tá? Um artigo intitulado Gente Feliz Não Perturba Ninguém. Tá? Em determinado momento eu vou falar a esse respeito aqui. Tá? A gente começa com a questão 920 de O Livro dos Espíritos, primeira obra codificada por Allan Kardec. Nessa pergunta, Kardec indaga: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta do lado de lá: não. Não pode, né? Por quê? Porque, conforme explana muito bem o Livro dos Espíritos, a vida nos foi dada como prova ou como expiação. De nós, porém, do homem, né, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, a vida nos foi dada como prova e nos foi dada como expiação. Então, eu vou, antes de falar sobre felicidade, me deter na questão de provas e expiações que configuram a etapa evolutiva na qual o planeta Terra está mergulhado. Nós somos ainda um mundo de provas e expiações. Vamos lá, expiação. O que é expiação? Os dicionários explicam que a palavra expiação é o ato ou efeito de expiar. Expiar com X, tá? Não é expiar com S, não. Expiar, isso é, purificar-se das culpas, seja por meio de um sacrifício, do cumprimento de uma pena ou enfrentando determinados percalços a fim de nos redimirmos de erros cometidos. Tá? Analisando tais definições à luz dos pressupostos espíritas,
Se, por exemplo, nós nos deparamos com parentes difíceis, com conflitos existenciais, com enfermidades remitentes, com frustrações afetivas ou profissionais, podemos estar sofrendo consequências de delitos cometidos em vidas passadas, acertando as contas com quem prejudicamos e ficando quites por nós mesmos também. Já o escritor e psiquiatra Alinho de Cerqueira Filho, ele é do Movimento Espírita de Mato Grosso, ele tem um livro muito interessante, 2, aliás, Parábolas Terapêuticas, volume 1 e volume 2. No volume 2, ele chega à seguinte conclusão em relação à palavra expiar. Tá? Ele analisa a etimologia, ou seja, a formação da palavra expiação. Esse eis aí é X, esse é X aqui, vem de, segundo ele explica, viria de exterior, ou seja, é algo externo. E esse piar aqui vem de pia. Uma pessoa pia é uma pessoa piedosa. Tanto que era comum antigamente, hoje em dia eu acho que não, algumas mulheres se chamarem Maria Pia. Maria Pia. Né? Uhum. Nós tivemos até na história da Igreja Católica vários papas denominados Pio. O último deles foi Pio XII, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, dessa forma, expiar seria passarmos por vários percalços, por variadas dificuldades, a fim de que a nossa pureza, a nossa piedade possa vir para fora. Possa brotar. Né? É um processo de depuração para que a pureza, para que os nossos sentimentos caridosos, piedosos venham para o exterior e mostrem, de fato, a potencialidade espiritual que todos nós somos e que muitas das vezes está envolvida por aquela grossa camada de imperfeições que a gente conhece muito bem. Né? Já a prova diz respeito às situações a que nós somos constantemente submetidos a fim de sermos testados. Então, a prova pode aparecer na forma de um processo seletivo, de um Enem da vida, conforme aconteceu ontem, né? Ou de um processo seletivo para conseguirmos aquela tão almejada vaga de trabalho que nós queremos. A prova pode aparecer na hora em que nós somos chamados para conversar na direção da escola, porque nosso filho aprontou, na paciência que um longo tratamento médico vai exigir de nós, ou até mesmo no momento de lidar com o processo expiatório, que são provas e expiações. Afinal de contas, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra publicada por Allan Kardec, eu gosto muito dessa frase, a expiação é sempre uma prova. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Em suma, há situações corriqueiras que testam os nossos limites, que testam a nossa paciência, mas não tem a ver com resgate de vidas passadas. Um ônibus quebrado na porta de Araras é uma prova. Né? É uma prova que vai testar a nossa... Ah, meu Deus, eu vou chegar atrasado, eu vou ter que pegar um desvio, não conheço aqui, não sei o que vai testar a nossa paciência, a nossa capacidade de lidar com aquele pequeno contratempo ali. São provas, são coisas inerentes a esse mundo imperfeito. São provas, mas não são expiações. Em contrapartida, todo o processo expiatório, além de servir para depurar nosso caráter, acaba servindo também de prova, desde que saibamos aproveitar a experiência para amadurecer e, por conseguinte, tirarmos boas notas nas provas que a vida nos apresenta. O espírito Karimbar Schutel, nesse livro aqui, Reforma Íntima, a Evolução em Fase Regenerativa, que é um livro de perguntas e respostas, é um livro muito gostoso de ler, ele faz umas considerações muito interessantes acerca dessa questão de provas. Porque, como são perguntas e respostas, os médiuns que psicografaram
a obra, eles fizeram várias perguntas acerca de assuntos os mais diversos para o Carimbar Schutel e ele vai respondendo. Em dado momento, aparece a seguinte pergunta: a homossexualidade é uma prova? Olha a resposta. Meus caros, vocês estão no mundo de provas e expiações. Tudo é uma prova. Ser gay é uma prova. Ser heterossexual é uma prova. Ser transexual é uma prova. Ser bissexual é uma prova. Ser gordo é uma prova. Ser magro é uma prova. Ser bonito é uma prova. Ser feio é uma prova. Ser alto é uma prova. Ser baixo é uma prova. Ser rico é uma prova. Ser pobre é uma prova. Ser negro, branco, amarelo, indígena. Ser solteiro, casado, viúvo, divorciado. Ser homem, mulher, criança, adolescente, jovem, maduro, idoso. Ser carteiro, político, açougueiro, médico, pedagogo, artista, motorista, advogado, procurador, magistrado, dona de casa, professor, comerciante, comerciário, enfim, tudo é uma prova. Todos os dias, quando nós acordamos, nós somos convocados a provar que podemos dar conta das questões inerentes ao nosso sexo, nossa profissão, ao nosso estado civil, ao nosso núcleo familiar, à nossa orientação sexual, à nossa raça, à nossa classe social, porque tudo é uma prova. É sempre sobre as expiações que os espíritas se debruçam mais, pois elas dizem respeito às consequências de ações e decisões equivocadas que tomamos no passado. Tá? Sobre as provas, geralmente nós dizemos que temos de provar a nós mesmos que somos capazes de lidar com esse ou com aquele problema, de superar dada situação. São as nossas provas e as nossas expiações, como nós costumamos dizer. No entanto, eu quando descobri esse verso, eu caí para trás. Olha o que diz o verso da poetisa Cecília Meirelles acerca de provas. Depois que eu li esse verso, eu passei a ver essa questão de provas sob uma nova perspectiva. Olha o que a poetisa brasileira Cecília Meirelles fala acerca de provas. Provação. Agora eu entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Claro, né? Estamos falando aqui acerca disso. Provação significa que a vida está me provando. Mas provação significa também que eu estou provando da vida. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. A gente já parou para pensar que nós estamos provando da vida também? Eu nunca havia parado para pensar a esse respeito. Né? E isso tem a ver também com as provas às quais Kardec se refere. E ao pensar a respeito de que nós também estamos provando da vida, o leque se amplia muito em relação a provas. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler gibi. Tá? Eu lembro que uma vez eu li uma história em quadrinhos em que um personagem foi protagonista de uma campanha publicitária que dizia o seguinte: torta de quiabo, não comi e não gostei. Aí aparecia aquele outdoor lá na rua, assim, imenso, né? Torta de quiabo, não comi e não gostei. E as pessoas que estavam na rua, como não gostou se ainda não comeu? Aí foram comprar a torta de quiabo para ver se gostavam. E foi um sucesso, enfim. Aí o personagem foi chamado para protagonizar outras campanhas, enfim. Quantas vezes nós somos levados a provar quitutes ou provar situações que pensávamos ser ruins e descobrimos após a prova que estávamos enganados. E já podíamos estar usufruindo desde daquele esporte há mais tempo, né?
Vamos fazer uma trilha. Ah, não gosto. Prova. Tá vendo? Prova. Tá vendo? De repente você gosta. Tá vendo? Prova. Eu sou boleiro, tá? Eu adoro ir para a cozinha para fazer bolo, doce, pudim, não sei o quê. Eu quase trouxe, mas é porque não deu, enfim. Eu quase trouxe um bolo diferente. Uma vez tem que trazer um bolo. Vou trazer um bolo, mas aí, se eu trago um bolo de cenoura, um bolo de chocolate, um bolo de laranja, o pessoal gosta, né? E se eu trouxesse um bolo de tomate? Bolo doce de tomate? Prova. Prova. Eu tenho uma receita lá em casa, eu nunca fiz, que é um bolo de espinafre com queijo parmesão. Um bolo doce. Espinafre com queijo parmesão doce? Prova. E se você gosta? Prova. Foi ao ar uma vez, há muitos anos isso, acho que pelo GNT, tem tempo isso, um programa britânico, um reality show chamado Tudo é Possível, que era um programa britânico que a pessoa era desafiada a aprender em tempo recorde uma profissão para a qual ela achava que não levava o menor jeito. Então era muito engraçado, gente que nunca havia cozinhado, aprendendo a cozinhar os mais variados pratos. Gente que tinha pavor de cavalo, aprendendo a montar e virando fã de hipismo. Prova. Prova. De repente você gosta. De repente dá certo. Você descobre um pendor novo. Você aprende a se superar, a se renovar. Prova. Mas essa prova também, né, pode significar alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Quantas coisas viciantes a gente prova e que acabam nos levando a caminhos tortuosos. As drogas lícitas, as drogas ilícitas, né? A sede de poder. Prova do poder. Vê se você dá conta. Prova da corrupção. Só dessa vez prova. Pega essa propina aí, né? Então, cuidado. Né? Existem coisas que a gente prova e que podem nos levar a expiações. Né? Cuidado. Né? Essa sede a que se refere, essa sede de poder, essa sede de corrupção, também pode se referir a coisas boas. Sede de democracia, sede de justiça social, sede de conhecimento, sede de respeito e outros tantos itens que nesse mundo desigual, ganancioso que a gente ainda vive, estão fazendo uma falta danada para boa parte da população que quer provar de uma educação de qualidade, que quer provar de uma saúde de qualidade, que quer provar de um salário digno, de uma moradia digna, de um transporte digno, e não tem chance. Motivo: uma minoria que provou da ganância, que provou da riqueza, da soberba, do poder, que provou da velhacaria e congêneres e resolveu se apropriar dos privilégios. Resultado: muita gente fica sem ter a possibilidade de provar de uma vida mais digna. Muita gente fica sem ter a possibilidade de se valer da matéria para evoluir de forma digna, de provar o que é isso, de viver com um pouco mais de tranquilidade, de conforto. Aí, por isso, muitas das vezes acabam provando do quê? Da revolta, da amargura, do estresse, da criminalidade, da miséria. E temos a injusta realidade social que tanto nos infelicia. Aí, os que provaram das facilidades materiais e não quiseram dividir essa experiência, verão essa prova se transformar em inspiração, se educar. Notaram que, nesses casos, os oprimidos e os opressores estão provando de uma vida complicada. Os primeiros por falta de acesso, os oprimidos e os opressores, porque o orgulho os transformou em seres destruídos de magia. Então, quando Kardec fala sobre provas e expiações, provar pode ser muito mais complexo do que a gente imagina.
nós temos que provar que somos capazes
pode ser dada como prova, algo inerente à nossa condição evolutiva, ou expiação, caso a gente insista em causar sofrimento aos outros e, por tabela, a nós mesmos. Se nós não causarmos, a vida vai ser apenas um mundo de provas. Se nós causarmos sofrimentos às outras pessoas e a nós mesmos, se nós andarmos metendo os pés pelas mãos por aí vem a expiação. Né? É difícil, né? A vida ser apenas uma prova para nós, mas ela nos foi dada como prova ou expiação. Aí nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá uma explicação mais acurada acerca desse mundo em que nós nos encontramos, que é de provas e expiações, por estar coalhado de gente que mais causa sofrimento do que alegra as outras pessoas e a si mesmo. Por isso, nós estamos de braços dados com tantos problemas de ordem política, moral, social, psicológica, comportamental. Uma coisa vai desembocando na outra. Aí uma sociedade doente aparece. Uma sociedade doente se faz presente. É uma pena, né? Podia ser só de provas. Certa vez, agora vamos à questão do gente feliz não perturba ninguém, que eu citei no início. Certa vez eu publiquei nas redes sociais uma pequena crônica que depois eu aprofundei e se tornou um artigo, que talvez saia ano que vem nesse livro, tá? Uma crônica sobre cenas que eu havia testemunhado ao longo de uma semana. Então, na UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, estava acontecendo um seminário. Não lembro qual era o tema. Tá? Então, durante o seminário, o salão da UMEP comporta cerca de 300 pessoas e estava lotado. Tá? Observei no meio do salão lotado um casal feliz, ambos abraçados, aconchegados, comentando carinhosamente um com o outro o teor do seminário. A moça era negra e o rapaz era branco. Então eu fitava ambos com satisfação. Por quê? Porque ver gente que passa por cima de preconceito para ser feliz é sempre um presente. É algo que me faz feliz também. Dias depois eu tive de ir ao Rio de Janeiro, resolver um assunto de trabalho, não tenho carro, vinha até a rodoviária aqui do Bingen, embarquei no ônibus, estava do lado direito, do lado esquerdo, do banco assim, ao lado, nos bancos assim, ao lado, um casal gay, 2 rapazes, ambos de mãos dadas, serenos, tranquilos, apreciando a paisagem, sem serem incomodados, tá? Bacana também. Dias depois, já de volta a Petrópolis, eu estava trabalhando na prefeitura como prestador de serviço, estava voltando do almoço ali na Vila Kélia, quando vinha em direção oposta um casal de namorados, uma moça loira, um rapaz negro, ambos conversando assim animadamente, carinhosamente. Ele comentou alguma coisa engraçada com ela, ela achou graça, ambos se abraçaram e seguiram em frente. Eu pensei, poxa, já é a terceira vez que eu vejo gente feliz essa semana, e eu gosto, né? Aí eu comentei isso com uma colega de trabalho minha, a Cláudia, e ela disse essa frase que eu nunca mais esqueci e transformei no título desse artigo que eu citei. Gente feliz não perturba ninguém, né? Vamos voltar às questões 920 e 921 de O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita esclarece que a felicidade absoluta é impossível em nosso mundo, por ser um mundo ainda imperfeito, um mundo no qual estamos sujeitos a provas e expiações. No entanto, nós podemos ser felizes dentro das nossas limitações e possibilidades. Olha o que diz o complemento da questão 921. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, dá para sermos felizes dentro das possibilidades que o mundo oferece? Tá.
podemos suavizar nossa passagem por aqui e sermos tão felizes quanto possível. Afinal, conforme diz a questão, se nós praticarmos a lei de Deus, que é amar ao próximo, evitaremos muitos males e seremos felizes dentro das possibilidades que esse mundo oferece. Então, amar ao próximo, também convém ressaltar, não é sair por aí abraçando todo mundo, chamando todo mundo de irmão, é respeitarmos as escolhas alheias, é respeitarmos os limites alheios, é não nos metermos na vida alheia. Se o ser humano não desse vazão a tantos preconceitos, por exemplo, poderíamos ser bem mais felizes do que somos, embora não totalmente felizes, porque esse mundo ainda é imperfeito. O jogador de futebol, Vini Júnior, constantemente é vítima de ataques racistas nos estádios lá da Espanha, né? Volta e meia acontece isso. Houve até essa polêmica recente em torno da bola de ouro, enfim. Então, o assunto é um assunto que mobiliza a opinião pública. Toda vez que o Vini sofre um ataque, a gente aqui no Brasil se posiciona. Por quê? Porque no Brasil o racismo, infelizmente, é um velho conhecido nosso. É comum por aqui nós vemos casais onde um dos elementos é negro, ele é negro ou ela é negra. Aí a gente ouve o seguinte de terceiros. Vamos supor que o casal é interracial, né? Aí a moça engravida. Vai nascer clarinho? É bom porque você vai embranquecer a família dele ou a família dela se a criança nascer clarinha. Gente, pelo amor de Deus, deixa as pessoas em paz. Minha cunhada, o pai da minha cunhada morreu, ela era muito pequena ainda. Aí a mãe dela se casou novamente com um homem negro. Eles tiveram uma filha negra. Então, minha cunhada é branca, a irmã dela é negra. Elas foram visitar o meu sobrinho, que então estava estudando em Juiz de Fora. Ele já terminou. Elas estavam numa praça, tinha uma senhora lá, sentada na praça, conversando com a minha cunhada. Aí perguntou, essa moça é o que é sua? É minha irmã. Ué? É irmã? Ué? Por que o espanto? Nós não estamos num país multirracial, né? Nós somos uma nação multirracial, né? Gostemos ou não, aceitemos ou não, nós estamos num país multirracial. Ainda por cima, um país que, apesar de uma minoria escravagista, classista, reacionária, ainda insistir em manter tudo no atraso, vê muita gente antes discriminada agora em faculdades, andando de avião, frequentando aeroportos, shoppings. Nós somos, portanto, uma nação que verá cada vez mais casamentos entre pessoas negras e brancas. E verá cada vez mais pessoas negras se formando em medicina, direito, engenharia e por aí vai. Além da saudável e bem-vinda mistura de raças, nós testemunharemos cada vez mais relacionamentos amorosos entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, uma reportagem recente mostrou isso com o número de uniões homoafetivas, acho que quintuplicou. Isso significa ver cada vez mais casais gays passeando abraçados, de mãos dadas pelas ruas e restaurantes, se casando de papel passado, criando filhos. Em suma, veremos cada vez mais gente sem medo de ser feliz. Gente que em tempos idos só encontrou preconceito, desamor, exclusão, solidão, discriminação. Agora, os dias atuais clamam para ver esse povo feliz dentro, é claro, das possibilidades que esse mundo imperfeito oferece. Então, quando falamos em falta de felicidade, geralmente nos vem à mente pessoas lacrimosas, pessoas sorumbáticas, cabisbaixas, desesperançadas,
não nos passa pela cabeça que a falta de felicidade pode estar na agressividade com que julgamos os outros, no olhar enviesado que dirigimos às pessoas que julgamos inferiores só por serem diferentes, nas perguntas indiscretas que ferem e invadem a intimidade alheia. A felicidade reside também em deixarmos as pessoas viverem suas próprias vidas, e a gente não tem nada com isso. Que horas são? Dá tempo. Tá. Beleza. Então, a felicidade também exige nós deixarmos as pessoas viverem as suas vidas em paz, né? A Revista Espírita de 1860, em uma mensagem psicografada no início de fevereiro daquele ano, pela médium senhorita Eugenie, diz o seguinte: olha que interessante. Se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, confiai nele, mas sabei que tudo quanto Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material. Esse algum lugar que não pode ser material está dentro de nós. Por isso, se o que sai de dentro de nós é o desrespeito às escolhas alheias, é o preconceito, é a agressividade, então nós não somos felizes, né? Você se refere às pessoas da raça negra como aquele pretinho, aquela pretinha, você é contra as políticas de cotas raciais, você acha que racismo é mimimi, você está julgando alguma coisa que você não sente na pele porque você é branco, né? Você, enfim, você tem essa postura racista, então, lamento informar, mas você é infeliz. Você faz comentários jocosos em relação aos homossexuais, você acredita que os gays, lésbicas, transgêneros e similares, inclusive os que atuam no movimento espírita, são inferiores a você, são infelizes, são obsidiados. Não, infeliz é você, tá? Lamento informar, mas você é uma pessoa infeliz. Você se incomoda quando alguém reforma a casa, quando alguém troca de carro, quando alguém conquista o trabalho dos sonhos, quando alguém engata um feliz relacionamento amoroso e você não, e você fica gordinho, você se sente inferiorizado, você fica com raiva da pessoa. Sinto muito, mas você é alguém infeliz. Uma infelicidade que é sinônimo de orgulho, arrogância, falta de educação, inveja, despeito, frustração e por aí vai. Eu estou me lembrando uma história aqui. Tem um livro muito bom da autoria do Wallace Leal Rodrigues, que é um livro intitulado E para o Resto da Vida. E esse livro, cada capítulo é uma história que alguém conta acerca de uma lição muito interessante que aprendeu com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, ou com a avó. Eu acho que é logo a primeira história. A pessoa que narra a história conta que ela morava no interior. Uma vez ela estava no quintal de casa com o pai e de repente eles ouviram aquela estrada de terra batida, né? Eles ouviram uma carroça. Aí ele comentou: pai, tem uma carroça vindo aí, vai passar aqui na frente da casa daqui a pouco. É assim, filho. Tem sim, eu já ouvi. E a carroça está vazia. Ué, pai, mas como é que o senhor sabe que a carroça está vazia? Porque se a gente ainda não avistou a carroça, porque ela está fazendo muito barulho. Estradas de terra, então a estrada é cheia de desvão, de buraco, de pedra. Como não tem nada em cima da carroça, ela vai... E de fato, conforme a carroça passou, ela estava vazia. Aí ele conta: o tempo passou, eu cresci, fui estudar na cidade grande, me formei, atuo na minha área, constituí família aqui na cidade grande, indo com várias pessoas, enfim.
E toda vez que eu vejo alguém dando piti, fazendo ceninha de ciúme, sendo racista, machista, homofóbico, misógino, violento, etc. e tal, eu lembro do que meu pai me disse aquela vez: carroça vazia faz muito barulho. Então, a felicidade, como evidencia o texto da Revista Espírita, deve existir em algum lugar. Um bom começo para que esse lugar de felicidade germine e floresça dentro de nós é tomarmos conta da nossa vida, é sermos pessoas gentis, educadas, carinhosas, preocupadas com a questão da justiça social, para que todas as pessoas tenham uma vida legal, abundante, plena de recursos, para que todos tenham acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, a um salário bacana, a uma moradia legal. Enfim, é tentarmos ser melhores, tentarmos lutar para que o mundo seja um lugar melhor para todas as pessoas e deixarmos as outras pessoas em paz com as suas próprias escolhas. É isso, gente. Um bom início de semana para todos, aliás, uma boa semana para todos, que seja uma semana bastante proveitosa, com muita coisa boa, com muitas conquistas, com muito aprendizado. E lembrem-se, levem isso para a vida de vocês. Gente feliz não perturba ninguém. Boa noite, fiquem com Deus, obrigado.